Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio Irene Pacheco Machado, capítulo 25. Jesus, Esperança e Paz para a Terra, na parte 4. Dali foi para a Judéia, além do Jordão, e a multidão com ele, Cristo orientava o povo e seus discípulos a enfrentarem a pobreza e as perseguições. Dizia Jesus: Não temais, vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsos que não desgastem, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde o ladrão e a traça não corrói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Lucas capítulo 12, versículos 32 a 34. E assim Jesus foi ensinando os apóstolos com belas parábolas. Uma delas, a do bom samaritano, quando Jesus deixa bem claro que a verdadeira fé é aquela que busca na consciência a lei de Deus e a vive em sua plenitude. Não adianta nos dizermos cristãos se não agimos como Cristo. Ele vestiu os nus e alimentou os famintos, portanto, muito cuidado, você que defende uma doutrina, mas não perfuma a sua vida com a caridade. Jesus ensinou a todos nós o caminho da perfeição. Quando ele disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, diante de nós abençoou as crianças, querendo dizer a todas as mães para buscarem-no, quando seus filhos estiverem necessitando de esclarecimento. A cena é por demais comovente. Quantas mães, por falta de tempo, deixam de apresentar Cristo a seus filhos? Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Cristo orientou o jovem que de nada vale apenas conhecermos as leis de Deus, temos de vivê-las. Ele falou, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mateus capítulo 19, versículo 21. Cristo submeteu esse homem à prova, chamou-o a escolher entre o tesouro celestial e a mundana vida física. Aquele jovem rico respondeu a Jesus, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Sim, o jovem conhecia as leis de Deus e julgava vivê-las, mas Cristo acrescentou, falta-te uma coisa, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Cristo conhecia o coração daquele jovem, por isso submeteu a uma prova. Parece que repetiu. Não parece que repetiu a fala? Ele amava a riqueza e julgava que ela lhe pertencia. Quando o homem é apenas um operário de Deus na terra, nada lhe pertence nem seu corpo físico. Renunciar à fortuna material que era visível pela celestial, que não podia haver, era arriscar demais. Recusou a mão de Jesus e foi embora. Não sabia aquele jovem rico que logo iria desencarnar e teria de deixar sua riqueza. Jesus ia plantando na terra as sementes do amor. Vimos em seu encontro com Lázaro, Lucas capítulo 20, versículo 38 a 42, João capítulo 11, versículo 1 a 44. Divisamos Cristo chegando à casa de Lázaro e suas irmãs Maria e Marta e pregando naquele lar. Maria sentou-se aos pés do mestre, embevecida, e Marta, preocupada com o dia a dia, deixava passar as horas sem aproveitá-las ao lado de Cristo. Dias depois, a dor se instalou naquele lar amigo. Lázaro foi acometido de repentina moléstia e as irmãs chamavam por Jesus. Este, com sabedoria, respondia, essa enfermidade não é para a morte. Por 2 dias, ele, Jesus, demorou-se no lugar em que se achava. Os discípulos impacientes não entendiam porque Jesus não atendia o chamado das irmãs de Lázaro. Pedro pensava que conforto seria para aquela família a presença do Mestre. Nesses 2 dias, Cristo não tocara no nome de Lázaro, deixando os discípulos preocupados. Nisso, Jesus disse, vamos outra vez para a Judéia. Os apóstolos só viam ali o perigo e disseram, Senhor, ainda os judeus procuram apedrejar-te. E tornarás para lá? Respondeu-lhe Jesus, acho-me sob a direção de meu Pai. E Cristo dirigiu-se a Betânia. No caminho ia socorrendo os enfermos e necessitados. Ao retornar à cidade, mandou avisar Marta e Maria da sua chegada. Marta correu para junto dele e Jesus então lhe falou, teu irmão há de ressuscitar. Jesus foi ao encontro de Maria, irmã de Lázaro. Junto a ela, várias pessoas choravam. O mestre sacudiu a cabeça, pois muitos ali só simulavam sofrimento. Olhou o grupo que chorava, nada disse.
Apenas pediu perdão a Deus por aquelas pobres criaturas tão sem amor, que se aproveitavam da dor do seu semelhante em busca de novidades. Perguntou Jesus a Maria: onde o puseste? Disse-lhe Jesus: vem e vê. Disse-lhe: Senhor, vem e vê. Juntos foram até o sepulcro. As irmãs de Lázaro e os seus verdadeiros amigos choravam. Jesus, fixando o olhar nas pessoas, falou: tirai a pedra. A ordem foi obedecida. Retiraram a pedra. Ali jazia o corpo de Lázaro, no sepulcro da rocha. Cristo, orando ao Pai, estava resplandecente de luz. Alguns inimigos de Jesus o acusaram de blasfêmia e tinham apanhado pedras para atirar nele, mas ficaram estupefatos com a doçura da voz do Mestre. Lázaro, vem para fora. Sua voz suave soa aos ouvidos de Lázaro. Todos, com olhares fixos no sepulcro, esperavam ansiosos. Eis que ouviram um ruído na silenciosa tumba, e Lázaro, cambaleante, apareceu à entrada. A mortalha lhe atrapalhava os passos. Desligai-o e deixai-o ir, disse Jesus para os amigos espirituais, que o estavam ajudando a curar Lázaro da doença, a catalepsia. Desligado Lázaro do sono cataléptico que vivia no momento, o povo, mudo de espanto, junto com suas irmãs, comentava a ressurreição. Quando buscaram o mestre, ele já se havia retirado, oferecendo ao homem grande lição de humildade. Betânia ficava tão próxima de Jerusalém que as notícias chegaram logo à cidade. Os príncipes judaicos rapidamente ficaram sabendo dos fatos e entraram em pânico. Com que poder Cristo dava vida aos mortos? Era a pergunta. Reuniões e reuniões eram feitas por eles, todavia cautelosamente. Nessas reuniões eles faziam uma busca do Antigo Testamento e assim os deixamos, tramando a prisão de Jesus. Ainda permaneci sentado e estava deslumbrado, contemplando meus companheiros. Dei graças ao Senhor Jesus por tê-lo encontrado e silenciosamente fiz essa prece. Meu mestre querido, perdoe-me as lágrimas que banham meu rosto. Elas traduzem meu sentimento de gratidão por tudo que o Senhor me tem ofertado. Quantas lições de amor e humildade. Se ainda caminho pelas veredas da morte e da dor, é porque um dia não lhe ouvia a sua voz. Se convivo, Senhor, com o desespero e a injustiça, é porque um dia eu plantei no meu jardim da vida terráquea. Mas com o Senhor, como o Senhor nos disse, para perdoar não 7, mas 70 vezes 7, sei que me perdoará muito mais. Por isso, Senhor, peço-lhe que continue a curar os doentes do corpo e do espírito, que console aqueles que choram, que alivie o desespero de alguns corações, que dê à criança o amparo e o amor de um lar bendito, que faça cair sobre a terra a esperança e a paz, que os homens se respeitem para que o respeito se faça presente na sociedade. Meu Jesus amado, irmão mais velho dessa humanidade, sofredor, agasalhe todos os velhos, principalmente os doentes e abandonados pela família. Dê, meu Senhor, aos homens poderosos a luz de esclarecimentos, para que cessem as injustiças e as inverdades, que cada cidadão possa ser livre e feliz. Jesus, que os orgulhosos também diante da humildade, que os ávaros se conscientizem de que a fome e a penúria são um mal social, que os violentos plantem flores para perfumar os canteiros da terra, para que a humanidade sofra menos. Meu Senhor amigo, ajude-me a segurar as mãos através das quais encontrei o meio de fazer presente junto àqueles que ficaram ainda no corpo físico, cumprindo para o plano de Deus, que não só as mãos que me afagam o coração, mas também as mãos de todos os médiuns, possam ser firmes nas suas tarefas, cumprindo com o seu dever de transmitir a verdade, porque só a verdade trará paz à terra. Ajude-nos, Senhor, já que não temos ainda um corpo sublimado como o seu, mas temos as suas mãos para segurar as nossas, e com a sua força e o seu amor podemos dizer a todos aqueles que creem na imortalidade da alma: levantem-se e andem. Não se apeguem às coisas materiais, porque à terra elas pertencem. Ajude-me, Senhor, a ser fiel aos seus ensinos. Não me deixe cair em tentação. Faça, Senhor, com que eu seja uma estrela pequenina, mas se ainda não tenho tal mérito, ajude-me com a sua luz, para que eu possa clarear pouco, que seja a consciência de todos aqueles que ainda não o conhecem. Obrigado, irmão querido, por ter me ouvido pacientemente. Obrigado, Senhor. Quando terminei a prece, Olegário e Sara tinham os olhos marejados de lágrimas. Fui me afastando daquele salão
com o coração repleto de agradecimento à minha família carnal, mas ainda mais feliz por minha família espiritual, que são todos os filhos do meu Deus. Lindo, né, gente? Muito lindo. Conversar com Deus é algo sublime mesmo. Eu acho que não tem... Você pode conversar com quem quer que seja da sua família, uma pessoa íntima a você. Você não consegue ter essa sensação tão limpa no coração tanto quanto a gente vai conversar com Deus. A nossa conversa com Deus é a mais verdadeira que o ser humano pode ter, né? É onde eu, como Santo Tomé, que sou, eu acredito fielmente que Ele nos ouve, que Ele está junto da gente, porque o coração vibra de uma forma diferente, é uma emoção diferente, é um sentimento... como é que eu posso dizer sem chorar? É um sentimento verdadeiro, leve, puro, que a gente ainda desconhece entre os seres. Por mais que eu ame alguém, um filho, um pai, um amigo, um irmão, por mais que eu tenha um sentimento muito grande por alguém, esse sentimento em relação a Deus, ele é extraordinário, ele é gigantesco, não dá para medir, não dá para calcular, né? E quando a gente faz uma prece assim, voltada toda de coração para Ele, a gente se eleva junto, né? Por isso que tem aquele dizer que fala, quando você se afasta de Deus, você está na sombra. Porque é pura luz que você sente em sua volta quando você se liga com o Criador. É realmente uma energia forte demais, limpa demais, transparente, leve, respirável, sabe? Ela é transformadora, ela exerce na gente um poder muito grande de restaurar, de restabelecer, de reordenar tudo dentro da gente. A busca do equilíbrio, a busca da paz, ela está nessa sintonia com Deus. Então, o fato da gente orar, da gente tentar dentro dessas palavras, mais simples que seja, não é decorada, né? As preces que as pessoas fazem e que estão à disposição para a gente ler, para a gente compreender como fazer uma prece, são caminhos, né? Jesus deixou o Pai Nosso como um caminho, uma forma da gente entender de como fazer uma prece. Mas isso não significa que a gente tem que decorar o Pai Nosso, decorar a Ave Maria, o Credo, ou seja lá a prece que for. Diariamente eu encontro preces espíritas na internet e que condizem com textos completamente diferentes um do outro, que são parâmetros de textos que eu posso estar utilizando em forma de palavras quando eu for fazer minha prece. Então, é um parâmetro, é um exemplo, mas não é para ser decorado, porque prece decorada não dá liga, né? Prece decorada não dá liga. É como você pegar um cimento endurecido, colocar em cima de um bloco e querer que o outro bloco se ligue. Não vai dar liga. É um exemplo tosco, mas tem que estar amolecido o cimento para que um bloco ligue com o outro. Então você tem que amolecer o seu coração, você tem que deixar se levar pelo amor que você tem a Deus, pela gratidão que você tem ao nosso Pai. E essas preces verdadeiras, elas começam dentro de nós a se transformar em bênçãos. Ela faz uma limpeza em volta de nós, enquanto espíritos, né? O que a gente tem aí de nuvenzinhas pretas. Ela nos coloca em proteção aqueles que querem nos fazer mal, espiritualmente dizendo, que nós temos inimigos de outras e outras vidas que às vezes vêm, né? Tentar ver se a gente está errando, tal, vamos ver se hoje a gente pega ele no pulo. E essas preces acabam afastando ou até auxiliando esses que querem nos prejudicar. E além de tudo, a prece, ela vibra energia. Então ela vai além das nossas paredes, ela vai para os nossos vizinhos, ela vai para o nosso bairro, para o nosso país, para o nosso planeta, para o universo. É uma energia
que todos nós nos ligamos. Sabe aquela coisa assim, quando você vê uma pessoa e fala, nossa, meu santo não bateu com aquela pessoa. Aí eu achei uma energia tão pesada, porque nós emanamos energia. E quando nós oramos, essa energia ela é pura, ela é transparente, ela é amorosa. E aonde ela chega, ela transforma antes da gente chegar lá. Né? Eu estou procurando um emprego, então eu vou vibrar lá para o meu patrão, vou vibrar lá naquele setor que eu quero trabalhar, eu vou vibrar que vai dar tudo certo, que Deus está indo na frente, que Jesus está me auxiliando, que eu estou sendo protegido. Então eu vou fazendo minha prece aqui até chegar lá para fazer minha entrevista de emprego. A energia que eu fui vibrando chegou antes de mim. Quando eu chegar lá para fazer minha entrevista, a pessoa vai olhar para mim e falar assim, nossa, eu gostei de você, porque a tua energia é maravilhosa, a sua energia chegou antes de você lá. Você já foi preparando o ambiente antes de você chegar. Quando a gente vai para um centro espírita, que a gente vai lá tomar um passe, tem pessoas que não precisam tomar passe. Não é porque você está no centro espírita que você obrigatoriamente assiste uma palestra e toma passe. Você só toma passe quando você acha que a sua vibração não está legal. Quando você acha que sua energia está meio caidinha. Porque tem pessoas que entram para tomar passe, gente. Já aconteceu isso comigo. Eu tô lá, mãozinha, né? Eu também já trabalhei nessa parte de passe. Pouco tempo, mas trabalhei. Eu tô lá, né? Tentando dar passe numa pessoa. Porque a minha energia não entrava na dela. De tão elevada que é a energia da pessoa. Eu falei, gente, daqui a pouco quem vai me dar passe é ela. É o contrário. Então, a nossa energia é movimentada através das sensações, dos sentimentos, dos pensamentos bons que a gente vai, né? E não tem um outro caminho que não seja através da oração, para que sejam extremamente elevadas essas vibrações. Né? Ah, eu vou beber, que eu vou ficar alegre. Você vai ficar alegre pouco tempo, passa, você vai ter que beber de novo. E depois que passar a bebedeira, você vai falar assim, nossa, que porcaria que eu fiz. Porque não era uma vibração alta. É ilusão alta, é diferente. Agora a prece não. Prece é de verdade uma elevação, uma alegria, sustenta, transforma, modifica, faz a gente oxigenar melhor, faz a gente pensar melhor, faz a gente desenvolver sentimentos melhores. A prece nos conduz realmente a situações melhores. E quando eu vejo, né, preces assim de coração como essa que o Luiz Sérgio fez, que não é decorada, que veio brotando do coração dele, eu dou muito valor, porque grande parte das pessoas pensam, vou fazer o Pai Nosso, Ave Maria e vou dormir, acabou, né? Não preciso fazer mais nada. Deus vai olhar por mim porque eu já rezei o que eu tinha que rezar essa noite. O decoreba, aquela coisa de todo dia no mesmo horário, por obrigação e não por uma devoção, não funciona, desculpa. A gente respeita, mas não funciona. A espiritualidade até atende. Vai na casa da pessoa, vai até a pessoa, mas a espiritualidade olha assim e fala, nossa, ainda desse jeito, né? Quando é que vai despertar para aquela oração real, para aquela oração de coração? Nós estamos aqui, mas nós estamos esperando que haja de verdade e não no decoreba. Não é da boca para fora que nós vamos conquistar o nosso grau de evolução maior. É aqui, é sentimento, é pensamento. Através de sentimento e pensamento existem as atitudes. E se for no decoreba, não tem atitude. É palavra morta, solta ao vento, né? É um ensaio. Não é que não se deva fazer. Ah, Patrícia, eu não sei fazer oração ainda de coração. Se eu fizer o Pai Nosso, tá errado? Não, é um ensaio. Você está ensaiando. Mas tem uma hora que você tem que sair, né? Dos ensaios e começar a fazer. Na escola, o professor ensina lá 2 vezes 2, 3 vezes 2, tal, a tabuada. Depois de ensaiar uma série de vezes aquela tabuada, ele começa a dar problema para o aluno resolver. E esses problemas envolvendo a multiplicação. E o aluno vai ter que saber resolver, não é só o decoreba. Entendem? A nossa vida é isso. Tem vários ensaios, mas tem o momento de sair do ensaio e começar a praticar. Então é isso que eu peguei hoje do texto, né?
que eu acho que é o mais importante aqui, pelo menos para mim hoje, veio mais importante essa questão da oração. Essa passagem de Cristo, onde tentavam perseguir ele, tentavam apedrejar ele, pegar ele pelo tornozelo, mostra claramente que nem Cristo escapou da maledicência, da inveja, do orgulho e do egoísmo dos homens. Nem Cristo escapou disso. Todos nós vamos passar também. E ele soube passar como? Tranquilo. Ai, Patrícia, mas é horrível passar tranquilo, dá vontade de estourar com todo mundo. Pois é, Cristo não estourou com ninguém. Ele simplesmente seguia a vida dele, a missão dele, o foco que ele tinha, ninguém tirava. Aconteça o que acontecer, é tal coisa que ele tem que fazer, é aquilo que ele vai fazer. Tanto é que todo mundo achou estranho ele não falar de Lázaro. Lázaro está doente, vai morrer, o senhor não vai fazer nada? Ele foi embora para onde ele tinha que ir, ele fez o que ele tinha que fazer. Ué, ele não podia intervir aonde havia necessidade de ocorrer tal fato. É que nem o médico, ele faz aquela visita, né? Tem 3 pacientes dentro de um quarto, ele faz a visita dele, como é que o senhor tá, o senhor evoluiu isso, evoluiu naquilo e tchau. O médico vai ficar lá sentado, chorando, babando o ovo em cima de cada paciente? Não, cada um tem que passar o que precisa passar. Eu tô aqui só para dar o paliativo, para dar um ok, né, para ver o que precisa. Jesus era assim, as visitas dele era visita de médico. Ele fazia o que tinha que fazer e ia embora. Não ia ficar ali a vida toda, né? E ele também não ia impedir aquilo que era necessário de acontecer. E o livre-arbítrio de cada um, e a colheita de cada um, e os ensinamentos que cada um traz e que precisa ser passado aos outros. Então ele não intervia. Mas quando chegava o momento dele colocar a mão, é porque existia uma necessidade do porquê daquilo, né? E ainda assim, existiam sempre esses doutores da lei, né, que vinham através dos antigos, né, mandamentos, tentar buscar as falhas de Cristo. Olha o que ele fez lá, ele ressuscitou uma pessoa. Nossa, então isso aí não está dentro do antigo mandamento. Né? Então isso daí é coisa do diabo, isso aí é uma coisa herege, isso aí não tem nada a ver com a nossa cultura. Então eles queriam pegar Cristo ali. Ontem eu estava assistindo um filme sobre Paulo de Tarso, onde eu estava estudando, né? Enquanto eu assistia o filme, porque antigamente eu assistia esses filmes assim, mas o tico e teco não ficava atento aos detalhes, né? Aí eu fiquei com a Google ligada e cada nome que aparecia de cidade, os nomes tipo saduceu, fariseu, esses nomes sempre me confundem muito, né? Porque é uma época que eu não vivi, então, quer dizer, se eu vivi, não lembro, né? Aí eu comecei a pesquisar tudo, eu falei assim, nossa, como é que pode? Dentro desse mundo judeu, né, dentro do povo judeu, existiam lá esses senhores religiosos que se engalfinhavam porque pensavam de forma diferente, né? Dentro dos preceitos judeus tem aqueles que não acreditam na vida após a morte e tem aqueles que acreditam na vida após a morte. E foi justamente nesse meio que Jesus nasceu, que é para poder desmistificar algumas situações entre essas brigas entre eles, né? Trazer a paz e colocar que existe vida após a morte, né? Que existia um desenvolvimento naqueles que acreditam na vida após a morte. E aqueles que não acreditam estavam pelos preceitos antigos. E que naquela época de Moisés se deveria acreditar daquela forma. Era um povo mais selvagem, que tinha que ser mais contido, né? Agora aqui não, Jesus vem e fala, não, existe vida após a morte. Então ele vai mostrando isso no decorrer da sua existência e ele vai cutucando a sociedade, o povo, né? Que vai se dividindo também em opiniões, trazendo para o poder, tanto religioso como político da época, um enfraquecimento desse poder, fazendo com que aquelas pessoas sentissem medo de perder o poder para um homem, Jesus. Eles achavam que Jesus estava fazendo tudo isso entre os povos, essas mudanças de hábito, de conhecimento,
agregando pensamentos diferentes para derrubar o poder religioso e político da época. E não era essa a intenção de Jesus. Jesus só queria trazer a boa nova. Trazer, olha, meu pai mandou vir aqui e falar para vocês que acreditar na vida futura. Ninguém morre. Tanto é que 3 dias depois tá ele lá, opa, presente, tô aqui. Não morri, falei que eu não ia morrer. E é incrível como os cristãos que eram fiéis a ele, eles preferiam, de fato, a morte, porque acreditavam na vida futura, do que ter que dizer, eu não acredito em Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. É o que acredita. Aconteça o que acontecer, eu acredito em Cristo. Eu acredito nas suas palavras. Elas vão se cumprir. Qualquer apertozinho que dá no nosso calo, a gente já fica contra Deus. O senhor não está me vendo? Não, pelo amor. Olha aqui como é que eu tô. Se o senhor é meu pai, faz alguma coisa. Tem gente que faz oração desse jeito. Isso é acreditar? Ou é querer fazer barganha? Se eu melhorar, eu estava vendo aquele outro filme também, de Fátima, né, que apareceu para as 3 crianças em Portugal. Uma barganha atrás da outra, né? A mãe das 3 crianças aparecia em público quando davam a notícia da guerra, né, se o filho dela ia voltar da guerra ou não, e ela ficava fazendo barganha, falava, Deus, se meu filho não tiver o nome dos mortos, eu vou ser melhor, eu vou dar mais aos pobres, eu vou fazer mais pelos pobres, eu vou trabalhar dia e noite, mas eu não quero o nome do meu filho, o nome da lista dos que morreram em guerra. E nós temos isso até hoje, né? Barganha. Vamos fazer o escambo. O senhor me dá tal coisa e eu te dou tal coisa. Por escambo, por troca, isso é fé? Isso de fato é acreditar em Deus? Ou a gente fala, seja feita a sua vontade, como Jesus nos ensinou na oração. Se a gente acreditar de verdade, seja feita a sua vontade, nós estamos colocando na mão de Deus o que é melhor para mim. Eu não posso querer que uma criança saiba o que é melhor para ela. Quem tem que saber o que é melhor para ela é o pai e a mãe. Eles vão conduzir, eles vão deixar aquela criança à vontade, mas sob monitoramento e conduzindo aquela criança, norteando aquela criança, porque é feita a vontade dos pais que são responsáveis pela criança. E Deus, em relação a nós, é a mesma coisa. É a vontade dele. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer as nossas atividades, ter as nossas escolhas, mas ele vai sempre nortear enquanto pai. Nunca vai ser totalmente a nossa vontade. Tem muita gente que questiona isso no espiritismo, né? Vocês têm livre-arbítrio, mas quem manda é Deus. Deus manda em tudo e em todos, independente se é espírita ou não. É ele o condutor de vidas, é ele que deu a vida a cada um de nós. Ele é o nosso pai. O nosso guia é Jesus. É o nosso maior exemplo de amor. Depois de Jesus, eu tenho um amor tremendo por Francisco de Assis, que para mim é um cara muito mais próximo. É um cara que, aí estudando, né, sobre Francisco de Assis, ontem eu tive, não sei se é ele ou se é um assessor dele no Face, do Geraldinho, né, que ele ficou o tempo todo com o Chico, ele teve uma boa convivência com o Chico por um bom tempo. E aí ontem eu entrei no Face do Geraldinho e perguntei para ele, que eu estou estudando esse livro aqui, Francisco de Assis, do Espírito Milanês, né, no outro canal. Aí eu falei, nesse livro consta que Francisco de Assis ele foi João Evangelista. E também já vi alguns artigos espíritas dizendo que Francisco de Assis foi Chico Xavier. E tem um livro, Chico é Kardec, que eu li, do Carlos Abatelli, que fala que Chico é Kardec. Falei, agora eu estou toda confusa, afinal de contas, né? Não interessa para mim as encarnações de Chico em si. Mas quando a gente começa a fazer estudo e fala que fulano foi fulano e tal, eu só queria me nortear para não cair no erro, né? De falar que fulano foi fulano na outra encarnação e de repente não foi. Né? Eu pego autores às vezes que eu não conheço, como é o caso do Miramês, eu não conheço. E também o Luiz Sérgio eu só conheci por causa daquele
daquele filme, né? Deixe-me Viver. Aí acabei achando interessante o filme e acabei comprando um livro dele. Então, assim, eu tenho medo de pegar alguns autores e de repente dar uma gafe, falar coisas que não convém. Aí o Geraldinho me respondeu, não sei se foi ele ou o assessor, mas me respondeu, dizendo que realmente consta que o João Evangelista foi o Francisco de Assis. E Francisco de Assis foi Allan Kardec. E Allan Kardec foi Chico. Então, existe essa possibilidade, né? A partir do momento que eu estou estudando e encaixando esses quebra-cabeça, aí eu começo a entender ainda mais esse amor que eu tenho por Francisco de Assis. João Evangelista era o discípulo mais querido de Cristo, porque era o mais fiel ali às suas palavras e aos seus ensinamentos. João era muito fiel a Jesus, muito amigo de Jesus. E aí, quando Francisco de Assis vem reencarnar, ele vem na época das cruzadas. E quase desvirtuou, porque ele fazia parte dos cavaleiros que conquistavam territórios em nome das cruzadas, em nome da igreja, em nome do poder político da época. Mas uma malária fez ele cair na cama. E ele caído na cama, ele começou a refletir sobre o porquê que ele estava ali, né? Qual seria o motivo da vida dele. E Jesus lhe aparece e fala, vai lá e levanta a minha igreja. Que igreja que ele estava referindo? A fé das pessoas, a bondade, a caridade, a humildade de servir. E aí é onde eu me identifico com Francisco de Assis, porque eu errei muito e continuo errando. Eu não sou... O Jesus aparece praticamente pronto nas histórias como um homem perfeito. E Francisco de Assis não, cheio de defeito, ele se transforma num homem bom. Então eu me identifico nessa parte, eu falo, poxa, eu vim lotada de defeito e eu estou me lapidando. Eu sinto isso dia a dia, uma melhora. Não é que eu estou ficando uma grande coisa não, mas uma melhora. E essa melhora está me conduzindo para esse lado espiritual mais desenvolvido. Onde me torna uma pessoa mais leve, onde eu vejo as coisas com uma sensação de tranquilidade. As coisas são assim, o que eu posso fazer eu faço, o que eu não posso está na mão de Deus. E eu não era assim. Aquilo que eu não posso, eu posso. Eu vou fazer. E eu vou dar jeito. Né? Eu sempre fui muito assim. E algumas coisas eu consegui de verdade. E aí me dava mais gás para continuar fazendo. Só que eu não sou a toda poderosa. E o corpo mostrou para mim que não. Veio a poliomielite e me acalmou. Falou, opa, para, Patrícia. Tem coisa que não é para você. Você está indo além. E eu me identifiquei demais com Francisco de Assis nisso aí. A gente só pode fazer aquilo que está dentro das nossas, né, nossas garras. O que foge da nossa garra não dá para fazer. Então, Jesus, ele mostra claramente também que nem ele fez tudo. Tem coisas que ele deixou acontecer, que cada um tinha que fazer a sua parte primeiro. Então, nossas preces, elas são fundamentais para que a gente possa compreender isso também. Tem coisas que nós vamos realizar, nós vamos pedir força a Deus para realizar. Tem coisas que nós não vamos realizar e vai ter que deixar Deus agir. No momento dele, na hora dele. É só confiar. Mas para isso vamos desenvolver o nosso amor verdadeiro. Vamos desenvolver as orações verdadeiras. Vamos acreditar nas passagens de Cristo. Vamos acreditar naqueles que vieram missionários em nome do Cristo, como Francisco de Assis. Como na época os apóstolos, né, os discípulos. Eles não vieram à toa, todos missionários, todos trazendo a boa nova. A gente só tem que destrinchar essa boa nova, né, degustar ela e começar a praticar. Isso vai fazer um bem danado para o nosso espírito, né? E tudo começa na prece. Vamos fazer prece de coração.